Olá, os trabalhos no Congresso Nacional, que se iniciaram no dia 1º de fevereiro, estão acontecendo num clima de tensão, de acomodação de forças dos partidos nas duas casas, na Câmara e no Senado. E isso tem reforçado uma possibilidade aqui no Senado Federal de uma atuação de um grupo de parlamentares, uma atuação mais independente. Nós vamos conversar agora sobre esse tema com o senador João Capiberibe. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse tema não é a primeira vez que nós tratamos dele aqui na entrevista do Argumento, mas as circunstâncias de 2014 para agora já são muito diferentes, né, senador? Como é que o senhor está vendo esse começo dessa 55ª legislatura, onde a gente presenciou um embate forte de lideranças no plenário, alertando até para a possibilidade de estar inviabilizado o diálogo entre líderes? Começou, digamos, com conflito, né? Começou com um tremendo debate, não é, na composição da mesa do Senado, da presidência e depois dos demais cargos da mesa. A presidência, nós tivemos uma eleição com 2 candidatos do mesmo partido, respeitando a proporcionalidade, porque no Senado, o partido com a maior bancada, ele indica o candidato à presidência. Então, o PMDB tinha 2 candidatos, o atual presidente Renan Calheiros e Luiz Henrique. E uma parcela do Senado, 31 senadores, sufragaram o nome de Luiz Henrique e 49 do senador Renan Calheiros. Na hora da composição da mesa, os demais cargos da mesa deveria ser baseado na proporcionalidade pela ordem decrescente. Primeiro o PMDB, segundo o PT, que é o segundo maior partido, depois o PSDB e por aí até concluir a composição da mesa. Mas o PMDB e o PT decidiram excluir os demais partidos. Por exemplo, o meu partido, o PSB, foi completamente excluído, o DEM e o PSDB foram excluídos. E hoje tem uma dificuldade de legitimidade a presidência do Senado, porque esses 31 senadores não se sentem representados. Não se sentem representados. Isso já é um desafio para qualquer liderança, né? Com certeza. Senador, mas a primeira vice-presidente, o primeiro vice, segundo vice estavam decididos, o primeiro secretário não seria do PSDB? É porque o PSDB se retirou, não foi? Seria do PSDB, claro. O presidente seria PMDB, o vice PT, a primeira vice do PMDB, em função da grande bancada, o PMDB tem 19 senadores, né? O primeiro secretário seria do PSB, o PSDB. O PSDB tem 11 senadores. Que se retirou, né? Que se retirou. A segunda secretaria do PSB, né? A terceira do PDT. Então, nós nos retiramos. O PSB também se retirou. Foi. Em protesto em função da decisão do PMDB e do PT apresentarem uma chapa fechada. Certo. E daí a gente começa esse atrito. Da falta de entendimento, né? Porque, na verdade, no parlamento é necessário a composição, a conciliação, o entendimento, o acordo de lideranças para que a gente possa ir para o plenário com possibilidade de avançar mais rápido as votações. Agora vai ser um Deus nos acuda. Eu devo dizer que o PSB ainda não tomou decisão se participa ou não das reuniões do Colégio de Líderes. O que eu sei é que o PSDB não vai ir e o DEM tampouco. Mas nós ainda vamos reunir a bancada para tomar uma decisão. Agora, com isso, a questão da atuação independente, porque esse grupo de parlamentares que convergem em várias ideias, no entanto, são de partidos distintos, a conversa sobre uma atuação independente, ela está sendo mais frequente no plenário agora, né? Até porque, olha, o PSB tem uma delegação da Executiva Nacional do Partido para que no Parlamento, seja na Câmara ou no Senado, conduza de forma independente, ou seja, que distante do governo, longe do governo, os nossos quadros não podem assumir cargo no governo. Tá? O partido já estabeleceu que não, se alguém do PSB assumir um cargo, ele tem que se licenciar do partido. Então, nós somos, de fato, independentes por decisão do partido, não é? Mas tem outros senadores que também, em função do seu distanciamento do governo,
tendem para a independência. Agora, é necessário dizer ao telespectador, porque eu sei que é muito difícil entender essa posição de independência, não é? Sim. Muito difícil. Porque no parlamento e na vida real você é a favor ou é contra, né? Aí, de repente, você tem um grupo de senadores, um partido inteiro, uma bancada, nós somos 6 senadores, né, aqui no Senado. E essa bancada inteira está definida como independente, distante do governo, mas também distante da oposição, né? Que essa é uma posição mais complicada de ser entendida. E há uma tendência de que a posição desses 6 senadores também possa, digamos, terminar se identificando com tantos outros senadores. Eu já ouvia, por exemplo, a senadora Ana Amélia se diz independente, né? E o que é ser independente? Ser independente é você não ter amarras, né? Ou seja, você não ter, digamos, compromisso com o poder econômico que financiou sua campanha. Então, esses senadores independentes não vão votar nunca nos interesses das grandes empreiteiras, por exemplo, nessa turma que está presa aí. Esses senadores não têm vinculação com ela e não têm vinculação com o governo. Então, não tem vinculação com o poder econômico, não tem vinculação com o governo e pode agir de acordo com as suas consciências e de acordo com o interesse da sociedade. A ideia da independência é a gente poder ter um diálogo direto com a sociedade, é fazer, digamos, essa ponte, né? E trazer os interesses, né? Aproximar a sociedade desses debates. Ouvir a voz rouca das ruas e trazer para dentro do parlamento. É essa, digamos, a função. Agora, nós vamos ter que construir essa credibilidade. Esse é um trabalho que nós todos vamos ter ao longo desse ano todo. Senador, o senhor falou isso e me ocorreu uma pergunta. Nós estamos num ano de desafios na área econômica. É uma coisa que qualquer comentarista da área já alertou as dificuldades. E agora começam a vir os números da economia, o desempenho do Brasil no ano passado. Então, a gente já viu uma queda no setor das indústrias, setor produtivo. A gente está vendo essa queda considerável, não é? Também a questão do déficit das contas públicas. Muito diferente de 2013, as contas fecharam no vermelho, elas não só tiveram uma tendência de queda, como elas chegaram a fechar no vermelho. Tudo isso vai criando uma situação delicada, preocupante. Há a possibilidade de um grupo de atuação parlamentar como esse, mais independente, chegar a se reunir para refletir nosso projeto em relação ao resgate da economia. Chega a esse ponto, senador? Olha, eu acho que tem que ir mais longe do que a economia, tem que ir na política, né, que termina provocando consequências terríveis como essa que nós estamos vivendo, crise energética, a falta de água, né, a gente fala da crise realmente a falta de água é um impacto, é resultado do impacto produzido pela destruição da natureza, né? Então, e depois o seguinte, um governo que está na quarta edição, né, porque Lula se elege em 2002 e nós estamos hoje em 2015 começando o 4º mandato do governo PT. Sim. Com essa crise toda pela frente, então esse partido e esse governo, essa composição de governo tem responsabilidade com a crise que nós estamos vivendo. E mais, o que é que o governo está propondo? Sacrificar os de sempre, os trabalhadores, os mais frágeis, aqueles que mais necessitam. Está restringindo, não é, o acesso ao seguro-desemprego, está restringindo o acesso à previdência, não é? Mas não mexe nos rentistas, não é? Olha, é muito difícil as pessoas, né, aqui no parlamento nem se toca, 38% do orçamento desse ano vai tudo para pagar a dívida pública, pagar juros, 38%. Agora imagine um trabalhador que ganha R$1.000 por mês. Se ele tivesse que pegar R$400 e pagar de dívida para o agiota, ele ficaria com R$600. Será que daria para ele sobreviver? É um pouco a situação que nós estamos vivendo. Mas, no caso dos juros e serviços da dívida, nem se discute, nem se fala. O que se fala é restringir o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego, restringir o acesso à previdência, ou seja, castigar os mesmos. Isso aí é um erro gravíssimo que o governo está cometendo. E isso contraria tudo o que a presidente Dilma falou o ano passado na campanha eleitoral.
Daí que a gente está vendo o resultado da queda, né? Mas uma queda vertiginosa da popularidade. Né? Ela cai de 44% de ótimo e bom, de aprovação ampla, para 23%. Isso mesmo antes das medidas mais duras começarem efetivamente a surtir o efeito, porque por enquanto são alertas, né, senador? Nós ainda não configuramos isso na prática do dia a dia, né? As medidas provisórias ainda vão vir, elas ainda vão ser motivo de debate, a questão do seguro-desemprego, essa redução, tudo isso ainda vai estar em discussão, né? E esse aspecto, nós, os independentes, não vamos votar para sacrificar os trabalhadores. Isso aí é preciso que fique claro, não é, que nós não vamos entrar, né? Até porque quem prometeu lá atrás, né, tem que cumprir hoje. Né? A presidente Dilma cumpriu, queria respeitar todas as conquistas dos trabalhadores e hoje são os mais sacrificados. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso breve programa. Vamos terminar então com essa fala da atuação independente. Eu queria agradecer a você também pela sua atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode fazer sugestões e críticas à nossa programação pela ligação gratuita 0800 61 2211. E se quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.